nunca. Em 2010, o Bruno foi preso, ex-goleiro, acusado de matar Elisa Samúdio, a quem ele teria engravidado. E devido estar no auge como jogador de futebol, ter uma família não queria que saísse na mídia. Ficou preso por muitos anos, ganhou liberdade provisória. Na última semana agora ganhou a liberdade, entre aspas, definitiva, tendo que comparecer no juiz por 3 meses, a cada 3 meses para assinar. E sai mais uma polêmica dele nesta semana que está em todas as redes sociais, após uma entrevista que ele deu. E um dos trechos dessa entrevista, o goleiro Bruno afirma que o Bruninho pode sim ser filho de um outro jogador de futebol, que na época jogava no Corinthians e tinha vindo para o Atlético Mineiro. Rapaz, que fogo! Essa história vai continuar pegando, hein? E ele pediu o DNA da criança. Coloca um trecho da entrevista do goleiro Bruno na tela. Bruno, com esse tipo de DNA, muita coisa antiga veio à tona, principalmente uma ligação do seu advogado à época, Francisco Simin, também do Lúcio Adolfo, indicando que as paternidades poderiam ser de outras pessoas, insinuar inclusive de outros atletas de futebol. Você tem conhecimento dessas hipóteses? Como que isso foi levado até você na época e também atualmente? Então, Lucas, o que acontece? Na verdade, a própria Elisa, isso aí todo mundo sabe, né, que ela vivia no meio de jogadores de futebol. E eu ouvi dizer, tá, eu não tenho como provar isso, mas eu ouvi dizer, ela tinha um caso com um jogador, na época jogava no Corinthians, tá? E ela era amante desse jogador. Depois esse jogador, ele chegou a atuar na época do acontecido, né? Do crime, no caso. Ele chegou a atuar no Atlético Mineiro e foi aí ventilado o nome dele e rapidamente, por ele jogar no Atlético Mineiro, o nome dele foi abafado, né? Foi preservada a sua imagem. Então eu também não quis falar o nome do jogador, porque eu não sei como que está hoje, eu não sei como está a família, como que a família pode aceitar uma situação dessa. Mas, né, existe a possibilidade também do Bruninho, né, ser filho desse outro atleta. Bruno, você não está falando nome, então também não vou citar nomes, mas esse jogador que você se refere é dito no mundo dos boleiros que alguns jogadores o provocavam ou zoavam em relação à possível paternidade do Bruninho e ele nunca negou, mas ficava nervoso. Você tinha algum tipo de contato com esse jogador ou foi uma coisa que chegou até você por meio de advogados? Não, não. Na verdade, o mundo, né, do futebol, né, a boleiragem, nós temos amigos em comuns que jogaram com ele, esses mesmos amigos jogaram comigo também. Então, eu te falar, olha, Bruno, olha, tem fulano de tal, né? Ele tinha assim a fulana, no caso a menina era amante dessa pessoa. É isso aí, tá aí um trecho da entrevista que o goleiro Bruno deu para o portal O Tempo. Será quem é esse outro jogador que o goleiro Bruno afirma que pode ser o pai do Bruninho? Que Elisa Samúdio supostamente tinha um caso com ele. Que no meio dos boleiros, segundo o Bruno, todo mundo sabe. Quem será esse jogador, hein? Cenas pro próximo capítulo. Nós vamos acompanhar essa história e vamos trazer tudo para você aqui.